E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Que a graça e a paz de Cristo alcance a todos neste exato momento. Voltamos para dar continuidade ao assunto de investigação. Jesus é Deus em que sentido? Na verdade, trouxemos a parte 1, que é a introdução com perguntas muito contundentes e reflexivas e muito profundas com relação à história da Bíblia e do cristianismo e das missões feitas pelo Pai e pelo Filho. Parte 2, fizemos uma exegese bíblico-profética com textos claros com relação à manifestação de Jesus por meio da Bíblia. Parte 3, mostramos a relação entre a Bíblia e a Espírito e Profecia, a harmonia de doutrina quanto à crença da filiação de Cristo. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Jesus é Deus em que sentido? Parte 4. Nós lemos em João capítulo 17, verso 3, que diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O conhecimento base para a vida eterna está em conhecer do Deus único. A base central para a vida eterna é conhecer a divindade, é conhecer a natureza divina, é conhecer a unicidade, é conhecer o único Deus soberano, eterno, onipotente, onipresente e onisciente. E também é conhecer que Jesus foi enviado para salvar a humanidade, segundo João 3, capítulo 17, João capítulo 3, versículo 16. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Jesus é Deus em que sentido? O Pai, nós vamos provar agora, mais uma vez, como a Bíblia tem estado a ser enfática, a ser clara, a ser exagerada quanto à filiação de Cristo. Se nós formos em João capítulo 14, verso 28, vai dizer o seguinte: vós ouviste o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficareis alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Em João capítulo 14, verso 28, o próprio Cristo confirma que o Pai é maior do que ele. Alguns dizem Jesus disse isso na condição de homem enquanto estava na terra, em vida, mas se esquecem que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Se nós formos também em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz o seguinte: quero, porém, que saibais, a origem de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. O próprio Cristo, o próprio Paulo, confirma que o Pai, o único Deus verdadeiro, é o cabeça-chefe do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se nós formos mais em João capítulo 20, verso 17, diz o seguinte: Jesus lhe diz, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes, suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Jesus, em João capítulo 20, verso 17, ele confirma claramente o Pai é também o Deus dele. Vamos ao que interessa. Se nós formos também em Mateus capítulo 24, verso 36, diz o seguinte: daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai.
Em Mateus capítulo 24, verso 36, Jesus confirma que o Pai sabe mais do que ele. Alguns vão dizer, não, mas esta não foi a única vez que Jesus admite não saber todas as coisas. Veja, por exemplo, que ele afirmou em ocasião posterior, depois da ressurreição. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, verso 7. Nessa ocasião, Jesus já havia ascendido, já havia ressuscitado, já havia voltado para os discípulos do céu para a terra. Portanto, numa condição glorificada, igual à que tinha antes de se tornar homem, e mesmo assim ele ainda continua reconhecendo que apenas o Pai sabe todas as coisas acima dele. O Pai sabe mais do que o Filho. Mais uma vez, esse texto de Mateus 24, 36 confirma que o Pai é maior e sabe mais do que o Filho. Se nós formos também em Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele manifestou com os sinais por meio de seu anjo, enviando ao seu servo João. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Jesus confirma que o Pai faz revelação ao Filho. Vamos à continuação. Se nós formos também em Mateus capítulo 28, verso 18, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mais uma vez, o próprio Cristo confirma que o Pai deu-lhe a autoridade. Quem te dá autoridade é maior do que tu. Mateus capítulo 28, verso 18. Se alguém recebe autoridade, é porque não tinha antes. Uma vez fica caracterizado na condição de superioridade do Pai em relação ao Filho. Continuação. Hebreus capítulo 1, verso 6. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 6, o Pai ordena aos anjos que adorem a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em João capítulo 5, 26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Em João capítulo 5, verso 26, mostra que o Pai concede vida ao Filho. Se nós formos também em João 6, 57, diz o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Em João capítulo 6, verso 57, Jesus confirma e afirma que o Pai mantém a vida dele, que o Pai mantém a vida do Filho. Se nós formos também em Atos capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Deus, e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Em Atos capítulo 4, verso 10, o Pai ressuscitou, o próprio Jesus confirma, os apóstolos confirmam que o Pai, o único Deus verdadeiro no trono, ressuscitou o próprio Jesus Cristo. Vamos continuar. Se nós formos também em Atos capítulo 2, verso 36, diz o seguinte: saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus constituiu-se Senhor, e Cristo este Jesus, a quem vós crucificastes. Em Atos capítulo 2, verso 36, o Pai fez o Filho ser o Senhor. Se nós formos também em Atos capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: homem de Israel, ouvi estas palavras: Jesus, o Nazareno, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
que Deus operou por meio dele em vós, como bem o sabeis. Em Atos capítulo 2, verso 22, o Pai fez os milagres por intermédio do Filho. Se nós formos também, mais uma vez, repetindo o texto de abertura, em João capítulo 17, verso 3, diz o seguinte: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João capítulo 17, verso 3. Se nós formos lermos com calma, vamos compreender que o capítulo 17 de João, no verso 3, admite que só o Pai é Deus, verdadeiramente, o único verdadeiro Deus. Não existem dois deuses no céu, não existem dois deuses na terra, não existem três deuses na Trindade, nem no catolicismo. Bíblica, espírito, profeticamente, historicamente, desde a criação do mundo, desde a eternidade, só existe o Pai, Deus, o verdadeiro Deus e o único verdadeiro Deus. Não existem dois deuses nem três deuses. Continuação. Se nós formos em Atos capítulo 5, verso 31, diz o seguinte: porém, Deus, com sua destra, com sua mão direita, exaltou a Cristo, o príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Em Atos capítulo 5, verso 31, o Pai exaltou o Filho a príncipe e salvador. Se nós formos também em Filipenses capítulo 2, verso 9 até 11, vamos compreender que o Pai deu o seu próprio nome ao Filho e exaltou este nome sobre todos os nomes. Se nós formos também em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz o seguinte: o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver, a ele honra e poder e eterno. Amém. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, o próprio Paulo confirma que o Pai é o único ser imortal. Sendo que Jesus é Deus eterno, conforme afirmam muitos falsos antitrinitarianos, muitos católicos embriagados com o vinho de Babilônia dentro das igrejas, ministérios e pequenos grupos, muitos desses indivíduos embriagados com o vinho de Babilônia afirmam recorrentemente que Jesus é Deus, mesmo sem bases. Há alguns atrevidos que ainda usam um texto ou dois para tentar defender uma doutrina, textos fora do contexto, mal interpretados, mal estudados e mal investigados, para defender que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, como um Deus pode morrer? Como um Deus pode ser ressuscitado? Como um Deus pode receber ordens superiores? Como um Deus foi exaltado por outro Deus? Como um Deus depende de outro Deus para a sua própria vinda? Como um Deus reconhece que existe outro Deus? Quantos deuses existem? 2 ou 3? Os institutos de teologia das igrejas que professam o sábado, das igrejas que professam o domingo, formaram muitos idiotas úteis, formaram muitos paraplégicos, formaram muitos com QI abaixo de 50, formaram muitos doentes mentais, espirituais. Eles negam todas as evidências da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Mateus a Apocalipse, para pegar dois ou um texto e sustentar uma doutrina que foi imposta no século IV. Que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Aqui fica restado mais uma vez: Jesus é Deus em que sentido? Parte 4. Quem lhe entender?